Olá, tudo bem? Mais um programa Papo de Aliado, trazendo informações pertinentes para o mundo empresarial. E hoje o tema é muito importante mesmo. Hoje é um tema que vem para arrasar. Todo mundo está preocupado, então a gente vai falar sobre o que podemos aprender com a crise recente das grandes empresas. A gente está vendo várias empresas em crise, vários problemas de empresa quebrando, várias ações caindo, várias preocupações com as pessoas. E temos que debater esse assunto de forma muito séria. E por isso eu trouxe dois especialistas, grandes especialistas sobre o assunto. Já vou apresentar eles para vocês, mas antes lembrar que esse programa é uma organização do Grupo Alliance, uma empresa especializada em indicações seguras para as empresas. Então, entre lá, www.grupoalliance.com.br, e também aproveito já para pedir para vocês curtirem esse conteúdo, se inscrever no nosso canal, tenho certeza que vai ser muito pertinente para vocês. Bom, vou chamar aqui nossos convidados, dois grandes amigos também, mas dois grandes mestres sobre esse assunto. Querido doutor Denis, tudo bem, doutor? Tudo ótimo, graças a Deus. E querido Benito, Pedro, tudo bem? Olá, tudo bem. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vou pedir primeiro que você se apresente para o nosso público. Eu já sei tudo sobre eles, mas eles vão contar vocês por vocês mesmos. Primeiro o mais velho, né? Por favor. Isso aí, obrigado, Paulo, obrigado. Porque tem um relacionamento legal. E isso é bom, pelo menos. Muito bem, obrigado, Paulo, pelo convite. Mesmo. Pouca coisa, 6 meses. Horas. 6 meses, nada além disso. Obrigado pelo convite, imagina. Muito bom estar aqui. A porta está sempre aberta. E com um assunto muito que é da nossa área, a gente domina bastante, principalmente na prática isso, né? Longe de teoria, mas também a teoria é importante para a gente dominar isso na prática. Obrigado ao Grupo Alliance, esse papo de aliado é bastante importante, estreita o relacionamento nosso e estreita o relacionamento com o público também. Então, muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Benito Pedro. Eu sou especialista em reestruturação de empresas e governança corporativa. Nós atuamos desde 2006 no mercado. A Avante é uma empresa que tem um atendimento extremamente personalizado. A gente realmente trabalha em loco no cliente. Então, toda essa questão de reestruturação, que diz respeito até também à área de recuperação judicial, estruturação da área de governança corporativa, fale conosco. A gente está aí realmente com uma história muito boa, junto a empresários, empreendedores e fazendo as coisas acontecerem. Sou formado em administração, sou formado em teologia, estudo direito, estudo contabilidade também. Espero nos próximos anos estar também com essa formação. Mas a maior formação que a gente tem é a formação de estar realmente atuando no dia a dia do cliente, no dia a dia da empresa, em reestruturações e estruturações, o que nos dá uma bagagem enorme. É isso. Agora os novinhos, tá né? Vendido? Agora os mais mocinhos. Eu sou o Denis Barroso, sou sócio titular da Barroso Advogados. Agradeço o Paulo pelo convite, agradeço o Grupo Alliance, agradeço ao Pedro pela parceria e por podermos estar junto aqui para discutir um assunto tão relevante. A Barroso é uma história de advocacia full service, né, que desenvolve atividades na área do direito, desde a área trabalhista até a área tributária, com foco em gestão em crise, que é justamente o que a gente vai discutir hoje aqui, né? Falar um pouco sobre recuperação judicial, extrajudicial, renegociação de passivo, enfim, gestão de crise, né? Eu estou como presidente da Comissão de Recuperação Judicial e Falência da OAB Santo André e tive o prazer de ser nomeado, não sei nem se vocês sabem, recentemente como conselheiro da subseção de Santo André também, da Ordem dos Advogados. Parabéns, celebridade na mesa. A gente desenvolve esse trabalho de reestruturação há muitos anos, tenho o prazer de ter o Pedro como parceiro há muitos anos. Essa reestruturação já vem de família, eu venho do escritório da minha família de advocacia, que também desenvolvia essa mesma atividade de reestruturação, e há 12 anos, fazer 13, montei o meu escritório, que é a Barroso Advogados, para atuar justamente nesse segmento. É um prazer. Maravilha, obrigado, pessoal. Já vou começar pegando pesado aqui. Vamos Eu queria entender mais ou menos o que está acontecendo nesse mundo, nesse Brasil principalmente, que a gente está vendo várias empresas de grande porte abrindo recuperação judicial, pedindo para renegociar dívida, todos esses problemas. O que está acontecendo? Tem alguma explicação lógica? Olha, acho que a receita pronta, ou o principal fator, não me atreveria a dizer aqui, mas um deles eu creio que seja o endividamento. As empresas, de um modo geral, já estavam alavancadas, ou próximo a isso. Quando a gente fala em alavancagem, é realmente tomando algumas linhas de mercado, né, no mercado financeiro.
e aí diversas, tanto a curto, médio ou longo prazo. E com a questão da pandemia, só não houve um estouro muito grande à época, né, quando realmente estourou a pandemia, porque o governo, em linhas gerais, abriu linhas de créditos que propiciou que não fosse tão duro o golpe da forma que deveria ser. Então, o governo abriu várias linhas com carência, com uma taxa muito atrativa, e isso segurou essa reestruturação ou esses pedidos de recuperação judicial que estão acontecendo agora. Por que ele segurou? Era uma linha barata, era uma linha que até a folha de pagamento estava sendo feita durante um determinado período, só que uma hora a conta chega para pagar. E a conta chegou para pagar. Essas carências foram sendo vencidas e as empresas não geraram capital durante esse período, capital suficiente para honrar esses compromissos. O que a gente tem que lembrar é que uma empresa, quando ela assume um compromisso financeiro, um empréstimo, uma linha de capital, seja ela médio ou longo prazo, ela não pode pagar isso com faturamento, ela tem que pagar isso com a rentabilidade do negócio. Então você imagina que você vai ter que gerar capital para pagar a sua operação, seja um aluguel, um condomínio, folha, matéria-prima ou insumos, seja lá o que for, você tem que gerar para pagar a operação e com o lucro disso, com o resultado, é que você tem que pagar esses compromissos assumidos. A recuperação não foi da maneira que se esperava, né? A retomada não foi da maneira que se esperava. Então, você consegue gerar a sua operação. E esse compromisso que foi assumido, e os que já haviam também, é isso que está fazendo com que essas grandes ou médias empresas, e o que vem dezenas, né, atrás disso, de uma grande empresa, vem dezenas de outras, que muitas vezes um pequeno, um médio, tem 80% do seu faturamento só focado naquela determinada empresa. Né? Então, ao meu ver, esse é um dos principais pontos. Eu queria acrescentar uma questão. Né? Além de toda a questão a gente tem a questão da pandemia, a gente tem a questão das decisões governamentais, muitas vezes erradas, outras certas, não vamos discutir isso aqui, mas também a gente tem que olhar para um outro cenário. Tá? A decisão do empresário em si, o risco do negócio em si. Né? O que a gente está vendo mais recentemente aí, com relação aos pedidos de recuperações de grandes companhias são realmente erros de empresários. E, para não dizer, equívocos de grandes auditorias. Né? A gente tem um caso recente agora, que se não é o maior, um dos maiores, Sim. Que é a Americanas, que a gente provavelmente vai ter um escândalo, já temos, né, um escândalo absurdo, né, com relação ao balanço da companhia. Né? Vale lembrar que a Americanas, no caso, ou outras empresas grandes que também estão no mesmo processo, elas não são sociedade de pessoas, são sociedade de dinheiro. Então, os sócios dessas companhias são as pessoas que têm ações. Né? Elas são negociadas em bolsa. Né? Além do pedido de recuperação, como o Pedro bem alertou, isso pode gerar uma avalanche de outros pedidos dos fornecedores, porque muitas empresas dependem exclusivamente dessas grandes companhias. A gente vai ter uma chuva de ações, né, com relação ao ressarcimento dos investidores. Bem lembrado. Exemplo, eu comprei uma ação da Americanas. Acreditei num balanço que foi auditado. E esse balanço tem um erro. Há uma culpa que tem que se apurar nisso. Né? Não me recordo, em tempos recentes, ações nesse sentido aqui no Brasil. Mas já houve várias ações, inclusive nos Estados Unidos, inclusive com relação à Petrobras. Na época que teve o escândalo da Lava Jato, as ações da Petrobras saíram de um ponto X para Y. Sim. Então, o investidor americano, porque a ação da Petrobras era negociada nas bolsas americanas, ele se vê no direito de ser ressarcido. E eu acho que nada mais lógico. Eu estou vendo um movimento também nesse sentido de ressarcimento. Né? A recuperação judicial é um mecanismo disponível para se reestruturar uma empresa, uma companhia? Mas antes, que eu acho que já está acontecendo isso, tem que se apurar o porquê que chegou nessa situação. Né? Se apurar uma fraude, se apurar uma conduta equivocada. Né? Então, isso tem que ser apurado. A gente estava até conversando agora, antes de entrar no podcast,
A previsão desse ano de 2023 é a gente ter um crescimento de 50% nos pedidos de recuperação judicial. Que, na verdade, o que é o pedido de recuperação judicial? Ele é um mecanismo de renegociação de dívida e estruturação de empresa. Né? E o judiciário está preparado para isso? Sim. A gente entende que está preparado porque ele se preparou. Na verdade, a gente esperava a chuva de recuperação judicial, a avalanche de recuperação judicial em 2021. 2021. Que não veio. Eu ainda não senti essa avalanche. Você está sentindo essa avalanche? Não. A quantidade de pedidos que o meu escritório está manejando não aumentou em função desses grandes casos. Você acredita que vai... É uma pergunta, vou fazer uma pergunta para mim mesmo, tá? Você acredita que vai aumentar? Eu acredito que sim. E você? Sim. Sim, porque o que acontece? Essas empresas que dependiam exclusivamente ou uma boa parte do seu faturamento desses grandes players, eles devem ter se segurado de alguma maneira. E os próprios bancos, as próprias instituições financeiras, vendo o que aconteceu, também devem ter segurado um pouco antes de algum tipo de execução. Só que vai chegar um momento que você não consegue. E na verdade, assim, a conta não fecha. Aumento aqui, tava o dado de abril aqui do Serasa, que aumentou 43% o número em abril de número de pedidos de recuperações. Em comparação ao ano anterior. Passado. Perfeito. Só que se você verificar, assim, uma coisa importante... as empresas que estão pedindo ou são muito grandes ou são muito pequenas. Por quê? Tem um receio desse pedido de recuperação. Né? Voltando um pouquinho na questão do banco que ele falou. Os bancos perceberam que o balanço que se diz ser auditável, na verdade, não é auditável. Então, o que o banco faz com isso? O risco do banqueiro acontece o quê com o risco do banco? Se ele não confia no balanço. Sim, aumenta. Restringe crédito. O spread sobe, isso mesmo. Exato. Por que os juros não caem? Tá um dos motivos que nós estamos conversando aqui agora. Vou fazer uma pergunta, então, polêmica nisso Pode. tudo. Essa questão dos números auditáveis não são auditáveis, como assim? O que acontece? Que a gente contrata uma empresa, faz uma auditoria, a gente pensa que vai estar... Só que não foi isso que aconteceu, né? Dá para responder o que é ou... Então, eu acho que vai ser aberta uma CPMI agora sobre a questão da Americanos. Pode até pesquisar aí que deve estar acontecendo já. Deve estar em vias de se formar. Realmente foi um escândalo grande. É que a gente não quer ficar apenas neste caso em si, né? Mas quando você fala de um erro de balanço, o que foi colocado foi um erro. Então, as contas estavam parametrizadas errada. Em local errado. Em local errado. Assim, a auditoria não viu... Internamente também não viu. Foi um erro tão primário. Não, foi tão primário que passou. Talvez seja isso, vamos pensar. Passou. Agora, eu não sei também qual era o viés dessa auditoria. Porque quando a gente ouve falar em auditoria, você acha que vai pedir um analítico de todas as contas. Um razão analítico para quem é contador aí, para quem é da área de administração, vai pedir um razão analítico e vai esmiuçar tudo isso. Se foi feito, não foi feito nem perto do que deveria ter acontecido, que senão você pegava. Não se pegava. O nosso diretor de controladoria, o Wilson, deixou isso muito claro. Falou, nossa, o que eles estão alegando aqui, né, nesse caso em específico, era muito simples de se corrigir, porque foi algo muito primário, né? Em se tratando que a gente quer acreditar que foi um erro realmente, né? E isso continuou, se perpetuou para a auditoria. Foi um erro interno que se perpetuou para a auditoria. Agora... É muito simples. Agora, se houve uma má intenção, aí já é mais difícil de pegar, né? Mas você se coloca na posição de uma pessoa que guardou 50 mil reais a vida toda, foi lá e comprou 50 mil reais de ação da Americanas. E virou pó, né? E virou pó. 80% de desvalorização. Tá. E agora? Quer dizer, se você tinha 50, vai ficar em quê? 10 mil? Eu não sei fazer conta. 80%? Eu não sei fazer. Não me fala. 10 mil. 10 mil, é isso. 5 vezes, é isso mesmo. Aí, eu sou de exato, eu sou de humano. Quem que indeniza esse investidor? Exato. Quem que indeniza esse pai de família que tinha desvalorizou 80% do patrimônio que ele tinha? Então, é para se colocar na mesa e discutir uma regulamentação mais rígida com relação a essas auditorias. Não tem como se acreditar que uma auditoria não pegue uma situação dessa. Sim. Na verdade, é obrigação dela pegar. Agora, conhecendo um pouco de RJ, mesmo sem estar na área jurídica, atuando como o Denis é especialista, aí se você for mais além, tá bom,
haverá uma indenização para o Paulo que investiu 50 mil reais. Ganhou. Ganhou quanto? Ganhou 100. Não, mas quem que tem que indenizar? Hã? É aí que está. Porque se for para recuperação judicial, não vai receber do mesmo jeito. Então, é o deságio de 99%? É o deságio de 90%. A empresa Então, tem recuperação. Não, sim. Mas quem que auditou? Então. Né? Então. É uma aí questão... é outra história. Não, então... Sim. Porque uma... se vier aqui a responsabilidade para honrar pela própria empresa, não vai acontecer. E o fato gerador anterior, então, crédito concursal. Que está dentro da recuperação. Exatamente. Está dentro da recuperação. Só que é um ato ilícito. Em tese. Sim, em tese. Sim. Em tese. Mas, assim, o que a gente percebe, Paulo? Saindo um pouquinho dessa polêmica que você levantou. Sim. Os bancos fecharam a porta. Secou. Não restringiu o crédito. Sim. Todo mundo... Todas as empresas. Isso pode Nós sentimos isso. Você foi pode lá... ser mais um fator de aumentar Sim. a crise. Você foi lá e pegou o Pronamp do governo. Então, você tinha lá 0,5% ao mês, mais Selic. A Selic saiu de quanto para quanto? Certo? Você tinha crédito no banco, não consigo pagar por causa da pandemia, o banco deu a carência para você como voltar a pagar. Renegociou. Agora começam os grandes a terem problema. Como o Pedro falou. E o fornecedor, que fornece para um grande desse, que tem 50%, 60%, 80% vinculado. Tenho lá R$1 milhão para receber, sendo que desse 1 milhão, 100 mil era o que eu ia ter de lucro ou de resultado nessa operação. Como é que eu pago os meus fornecedores? Como é que eu pago os meus funcionários? Como é que eu pago os meus tributos? Trava tudo, né? Trava tudo. Aí você tem uma avalanche de pedido. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, não é só pedir recuperação judicial. Nós temos que entender... o empresário, que ele tem que entender aonde está o problema. Por isso que tem... A gente fala que antes do pedido de recuperação tem que ter uma análise. Você tem que encontrar um profissional da área de consultoria e da área jurídica que consiga identificar qual que é o problema. A gente sempre fala assim, congela. Se você não tiver mais esse passado, essa dívida, o que acontece com o teu negócio? O teu negócio é viável? Para em pé? Isso aí. A maioria das vezes, sim. A maioria das vezes, sim. O que nós temos encontrado no mercado é assim. Você vai lá, é isso aí, congela. Tá aqui, ó. Esse é o meu ponto de equilíbrio. Um número bobo. Eu tenho que faturar 10 milhões ao mês para empatar tudo. Ok. O negócio não dá prejuízo. Só que com as contas patrimoniais, com esses compromissos que assumimos lá atrás, seja por causa da pandemia ou até mesmo antes da pandemia, o meu ponto de equilíbrio são 15 milhões. Mas eu não vou conseguir chegar em 15 milhões. E esses 5, então, aí sim é uma hora de você falar, então o meu negócio, ele é bom, ele se paga, ele tem uma margem aqui, ele tem um EBITDA positivo, ótimo. Aí sim, vamos pedir uma recuperação, porque esse passivo, essas contas que não fazem parte da operação em si, é que estão travando o meu negócio. Aí eu tenho que congelar e pedir a recuperação, por quê? Porque aí eu vou conseguir ter o prazo suficiente para arrumar a casa e gerar caixa suficiente, fazer um plano e gerar caixa suficiente para me compor com todos os credores. De maneira justa, com todos eles, sem privilegiar ninguém. É isso que a recuperação pede. Em linhas gerais, é que seja um plano que componha todos os fornecedores que fazem parte do rol de credores da recuperação judicial, seja da classe trabalhista, credor com garantia, credores sem garantia, credores pequenos. Faz um plano que seja um plano justo para todos eles, sem privilegiar ninguém, e mantendo a sua operação funcionando, honrando os seus compromissos do mês, honrando o pagamento dos seus colaboradores, honrando os impostos e gerando caixa suficiente para você arrumar, para você honrar o seu passivo, aquele que ficou lá atrás. Né? Então, assim, você não consegue... Qual é o pecado de grandes empresas ou médias empresas, enfim, do empresário da gestão de um modo geral? É gerar mais faturamento para pagar dívida. Não vai conseguir. Não, só vai aumentar o problema. É através do resultado que você consegue ir compondo com todo mundo e pagando. Essa dobradinha que vocês fazem? A dobradinha que a gente faz, eu vou falar da Avante, assim, a Barroso dá uma segurança jurídica para que a operação administrativa e financeira da empresa, a operação como um todo da empresa, continue. E internamente, administrativamente, a Avante está alocada dentro da empresa, fazendo com que isso aconteça. Porque recuperação judicial, conseguir todos os prazos de lei que ele vai conseguir,
Ele consegue mesmo? Ele consegue. Então tá bom. Sem reestruturar o negócio, você só adiou a sua falência. isso mesmo. Você só adiou a sua falência. E entendeu? você tem que pensar. Por que o escritório é full service? Porque, como o Pedro falou, você tem todos os credores concursais, né? Então, o trabalhista, os credores com garantia, que provavelmente são bancos, fornecedores que têm um tipo de garantia, o fornecedor normal, e por privilégio da lei, os MEs, as micros e pequenas empresas. Muitas vezes você está lá cuidando da recuperação, tocando a recuperação. A recuperação está caminhando muito bem, só que você não tem um respaldo no trabalhista. Você começa a ter bloqueios na conta da empresa que está em recuperação por causa do trabalhista. O funcionário foi lá... O funcionário... Porque assim, eu gosto muito de dizer que a insolvência, o quadro da insolvência, ela é uma pirâmide. Então, eu vou fazer algumas perguntas para você. Vou inverter, agora eu vou ser o... Vamos lá. Você numa empresa, você é o dono da empresa. Qual é primeira coisa que você para de pagar? Se você está com problema. Você está com problema. Primeira coisa que você não vai pagar. Eu pago sempre o imposto, cara, que é a parte mais importante de pagar. Você paga primeiro o imposto. Eu gosto de pagar imposto. Tá. Numa linha geral, qual é a primeira coisa que o empresário deixa de pagar quando ele está em crise? É o tributo. É o imposto. É o tributo. Nossa, eu tenho medo de não pagar tributo. Porque assim, é o que, em tese, demora mais para vir incomodar ele. Apesar que hoje está muito rápido. Então. Né? Então, a gente fala que é tributo, banco. Não, na verdade, que eu pago primeiro é funcionário. Depois... Não, você deixa de pagar. Deixa de pagar primeiro o tributo, Sim. segundo os bancos. Quando você para de pagar os bancos, você perde o crédito no mercado de primeira linha, vamos dizer assim. Aí você cai numa outra situação que são os FDICs, que são bancos menores, são fintechs, e você continua operando. Aliás, que a Avante tem uma expertise enorme nesse mercado, conhece muito esse mercado, tem muita credibilidade nesse mercado. Muitas vezes a empresa está travada nos bancos, não consegue fazer desconto, não consegue fazer antecipação, não consegue uma linha de crédito para capital de giro, e a Avante, com a expertise dela, principalmente do Benito, ela consegue trazer esse recurso para dentro da empresa. A quarta coisa que você não paga são os fornecedores. Você não pagou o fornecedor, você não tem matéria-prima. Ah, não, mas microfone. Tem 5 caras que fornecem microfone. Você não pagou o A, tem o B e o C. E a última é o trabalhador. Se você não pagar, ele não trabalha. É greve. Essa é a última linha. É a última linha. Mas sabe o que acontece, se você me permitir, rapidamente? Quando a gente chega num projeto, nós dois, pessoalmente, você vê... Eu vou tentar fazer uma brincadeira aqui. Você vê, você está equilibrando... Sabe aquela brincadeira de equilibrar prato? Prato, sei. Prato do funcionário, prato do banco, prato do imposto, prato do prestador de serviço e por aí vai. Por aí vai. Nós não chegamos para ajudar a equilibrar os pratos. Porque chega uma hora que vai quebrar. Ele acabou de coisa aqui, ele vai ter que voltar lá correndo, vai quebrar. Nós ajudamos a escolher quais pratos vão quebrar. Ponto. Para não parar a operação. É verdade. Você tem que falar assim, olha, esse prato aqui, deixa ele cair. Ou talvez não vamos quebrar, não. Pega aqui a vareta, pega o prato, desce ele aqui. Ele não vai. Vamos parar de rodar. Vamos estancar o débito. Entende? Vamos simplificar a brincadeira. Vamos simplificar. Porque se você não faz isso de uma maneira coerente, você deixa um prato importante quebrar, que é o prato do funcionário, que é o prato daquele que te ajuda a gerar riqueza para a sua empresa. Esse você não pode deixar quebrar. O outro prato importante é o do fornecedor. Quem é que está te fornecendo matéria-prima ou serviço que é essencial para o seu negócio? Só que se você está no meio do olho do furacão e cada hora você está girando e criando mais pratos, uma hora vai quebrar aquilo que está à revelia. Então, nós ajudamos a descer o prato, que vem para o chão, esse aqui a gente vai dar uma travada e vamos negociar. Deu para entender? Deu. Nós não chegamos lá com nenhum milagre, não tem nenhuma receita pronta. É muito difícil. A gente chega e o empresário não quer deixar prato nenhum quebrar. Não. Eu quero todo mundo pagar todo mundo agora. E aí ele está naquela ciranda. Ele fatura para pagar. Só que não sobra dinheiro para comprar matéria-prima. Então ele precisa de capital de giro. Né? Por que eu estava explicando a questão da pirâmide? É muito mais fácil a gente chegar quando está no grau 1. O cara não está pagando imposto. Tá bom, é mais fácil de reorganizar. Sim. O cara não está pagando o trabalhista, está em greve, a empresa está parada. Já é mais difícil. Porque o start é diferente. O recurso que ele tem que buscar no mercado é maior. Por exemplo, tem que buscar recurso para pagar a folha de salário que está atrasada, tem que buscar recurso de fomento para poder comprar matéria-prima, e só compra à vista porque ele está devendo para todo mundo, e tem o tributo bloqueando a conta dele porque ele não pagou o tributo. Então, assim, aí
você tem que tomar medidas drásticas. Que a gente fala assim, a recuperação judicial, ela é boa? É, se bem estruturada. Porque, na verdade, é um tratamento de choque. Sim. Simplesmente você para de pagar todo mundo. Por lei. Recuperação judicial é isso. Eu paro de pagar É uma moratória. Sim. É uma moratória. É uma moratória Fraude organizada. se você pegar alguém daqui e começar a pagar. Você pedir recuperação, você tem que tratar todo mundo igual. Todo mundo parou. Todo mundo que tem crédito concursal. O que é extraconcursal? O que tem alienação fiduciária, o que tem a garantia especial de alienação fiduciária, e principalmente o tributo. Que aí é um ponto Quem que a gente pode ficar aqui até 5 horas da manhã conversando, que não tem solução. O tributo não entra na recuperação. Não entra. Não entra. Continua pagando tributo normal. O meu correto seria, né? O importante Para mim, o importante é o empresário procurar ajuda e ajuda especializada quando começa o primeiro sintomas. Mas como ele sabe o primeiro sintoma? Não estou conseguindo pagar imposto. Não estou conseguindo pagar as contas do mês. Eu estou tendo que recorrer ao banco, eu estou tendo que recorrer ao cheque especial. Normalmente vocês, é nessa hora? Não é, não. Tá Aí é quando já está quase de greve, é quando os protestos já estão começando. A gente já chegou. Eu tenho aquela visão que o empresário se acha muito autossuficiente, né? Sim. Talvez por vergonha, a gente não A gente já chegou em consegue- projeto, caminhão do sindicato na porta, 400, 500 funcionários na porta. Agora pronto. Agora azedou mesmo, chegou a dupla. E a gente resolveu. A empresa... Foi Tá bem, 2016 ou 2016 que a gente pediu? 15 ou 16. 16 foi o pedido, perfeito. A empresa está de pé É. hoje. Ela tem Já saiu da recuperação. Ela ainda está em recuperação. Ela está resolvendo a parte tributária, ou tentando resolver a parte tributária, buscando, né? E ela tem hoje um faturamento de estoque pronto. O cliente dela liga e fala: olha, você pode me entregar X produtos? Quanto você quer que eu entregue agora? É diferente. Sendo que quando a gente chegou lá e estava em greve, nós chegamos a abrir as caixas para separar produto para compor pedido. Gestão. Isso é gestão. Entende? Então, assim, a questão é assim, como o Denis colocou. Eu quero pagar todo mundo. Nós também queremos que você pague todo mundo. Nós não ensinamos aqui ninguém a dar calote no mercado. Vamos deixar isso muito claro, porque muitas vezes vocês ensinam a empresa a dar o calote. Não, em absoluto. Nós ensinamos a empresa primeiro a trabalhar sem um crédito e pagar no momento que ela realmente tem a capacidade de pagamento de fazê-lo. Porque senão, ela só está aumentando o problema. Ela só está transferindo. Está devendo para o Denis, aí ela pega dinheiro com o Paulo, paga o Denis e... Então, Fica devendo para o Paulo. Não. É isso aí, só troca, Exato, só troca de lugar. Então, nós ensinamos a empresa a trabalhar sem o crédito. Porque em momentos da vida do empresário, do empreendedor, ele tem crédito e tem caixa. E ele está aqui, crédito e caixa. Chega uma hora que ele está trabalhando no prejuízo e não identificou isso, ele vai perdendo o caixa e vai alavancando no crédito. Só que o crédito ele tem um limite. Uma hora o banco fala, chega, você vai até aqui. Se você não tomar uma decisão... Aqui já é meio tarde, mas ainda dá para fazer alguma coisa. Se você não der uma travada aqui, para voltar a ter caixa, você vai ficar sem os dois. Sem o crédito e sem o caixa. E muitas vezes sem o patrimônio. Por quê? Também. O empresário ele acredita tanto no negócio dele, ele acha que não precisa de ajuda de ninguém. O fato de ele estar convencido que ele precisa de ajuda já é um ponto muito importante. É um passo importante. E naquela certeza que vai dar certo, ele pega, por exemplo, eu tenho um apartamento na praia. Ele pega, vende um apartamento na praia e põe no funil que está aberto assim. Ó. Não está assim. Não é uma não gota resolve. no oceano. É um caminhão de dinheiro. É isso aí. Porque primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar qual que é o problema. Sim. Eu conheço gente que faz isso assim, tem maior vergonha. Não fala para ninguém que está fazendo isso e fala que está um sucesso ainda, né? Sim. Tá tudo bem. Acreditando no negócio dele. Só que se ele não arrumar o problema, não adianta ele pedir recuperação e não arrumar o problema. Não adianta ele pedir recuperação ou renegociar todo o passivo dele sem ter um consultor arrumando o dia a dia dele. Não vai adiantar nada. Ele só vai prorrogar. Em vez de falir agora em 2023, ele vai falir em 2025. E tem casos que vocês olham e falam, cara... Não, um monte. Vários. Não dá, tá? Não dá, não pega. Vários. Infelizmente, vários. Infelizmente, às vezes nos chamam, quando a gente faz um diagnóstico prévio, rápido, um feeling, você fala, não dá.
A gente não consegue ajustar isso. E muitas vezes... Não vou nem mandar proposta. E muitas vezes, Paula, a gente está há muito tempo nisso, né? Aham. E assim, a gente meio que sente Tem o feeling já. sente o cheiro, né? Muitas vezes você não consegue confiar no empresário. Né? Qual a intenção real do empresário? Né? Eu e ele já estivemos em reunião, percebemos que a intenção do empresário... A gente já tinha pedido recuperação da empresa, percebemos que a intenção do empresário era quebrar, levantamos os dois da mesa. Olha, se é para quebrar, você precisa arrumar outro advogado e outro consultor, porque a gente não é desse caminho, de quebrar. Mas qual é esse caminho do quebrar? Existe isso também? Porque assim, vamos supor que você faliu a empresa. Aham. Né? Se não for apurado nenhuma fraude, o empresário ele não responde pelo passivo, com exceção de alguns passivos. Tá? Então a intenção desse empresário especificamente era quebrar. Ele queria se ver livre daquele passivo que ele não era. Tem que lembrar, é importante também frisar o seguinte: muitas vezes a empresa deve para o banco, foi lá pegar um capital de giro de R$1 milhão com o banco. E os sócios, ou qualquer pessoa, é avalista da operação. Quem deve? O devedor, a empresa e os avalistas, Sim. que são independentes. Então, muitas vezes, você pensa, eu vou deixar, vou pedir recuperação, ou vou quebrar, e você esquece que você foi avalista. Você, na pessoa física, o avalista, ele independe do devedor principal. Esse também é um cuidado muito grande que a gente tem quando vai pedir recuperação judicial. Você tem que lembrar que os avalistas, eles vão responder pelo passivo. Você suspende todas as ações com relação. Você tem a moratória, a suspensão e a paralisação de, no mínimo, 180 dias, prorrogar por mais 180 dias, de todas as ações. De todas. 180 dias, então, o prazo. Isso. Até acontecer a Assembleia Geral de Credores, que vai decidir sobre o plano. 1 ano aproximadamente, se a gente colocar em linhas gerais. Você tem que pensar assim, a recuperação ela é uma moratória organizada, onde você vai fazer um acordo, uma novação de dívida com todos os credores, divididos por classe. Sem privilegiar ninguém. Sem privilegiar ninguém. E tocando nesse ponto, que é um ponto importante, que os avalistas não estão em recuperação judicial. Quem está em recuperação judicial é a empresa. Eles vão ser cobrados. Eles vão ser cobrados. E os processos andam. Execução de banco, há uma grande discussão com relação à parte trabalhista. Quer dizer, então, eu não estou pagando aqui, mas pode estar cobrando eu como empresário. Sim. Não- Se você assinou como avalista, sim. Sim. Então, isso a gente tem que organizar e colocar no papel, não é simplesmente pedir. Você tem que organizar, é um processo organizado. A gente sempre diz o seguinte: só pede recuperação empresário que é sério. Porque você vai abrir a tua empresa para o judiciário. A justiça nomeia um administrador judicial, que é uma pessoa que vai fiscalizar a atividade. Se vê alguma coisa errada lá, pode dar Ela vai avisar para o juiz. Mensalmente, essa parte nos projetos que a gente está junto, quem cuida é a Avante, um relacionamento com o administrador. Sim. O que acontece? O administrador tem um relatório de movimentação de atividades, que é o RMA. Nós temos que informar mensalmente o que está acontecendo na empresa. Abrir tudo para ele, tudo. Primeiro que, como o Dentes colocou, diferente do que se pensa, pedir recuperação judicial, olha torto. Não olha torto, não. Porque quem pediu recuperação judicial é gente séria. De um modo geral, são pessoas sérias, empresas sérias. Porque você tem que abrir toda a sua contabilidade, toda a sua parte gerencial, todo o seu fluxo de caixa para o judiciário. Para alguém olhar, para todo mundo. Isso é público. Quem não é sério não consegue fazer. Quem tem algumas manobras já está descartado. Não, assim, como é que você vai abrir? O que o fiscal, que é o administrador judicial, vai olhar? Se os números têm coerência. Se não tem nenhuma fraude financeira naquele negócio. Então, quem não tem informações corretas, quem trabalha de alguma maneira oficiosamente, se é que se pode dizer assim, não pode pedir recuperação judicial. Vamos fazer um link lá no começo? Aham. A questão da auditoria do balanço que foi auditado, mas não teve um erro. Como é que uma empresa dessa pode pedir uma recuperação judicial com um erro desse? Não pediu? Pediu. E está sendo questionado. É. É uma recuperação judicial que corre no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e a fiscalização está sendo feita aqui em São Paulo. Essa verificação. Porque um credor levantou essa situação aqui. Então, assim, será que ela pode pedir recuperação? No fritar dos ovos, na minha modesta opinião, vai poder, porque envolve muitos credores, muito interesse.
né? E não tem outro caminho senão fazer Senão a recuperação. Mas precisa ser apurado. é uma questão que, assim, essa quantidade de recuperação, esse aumento que está tendo agora, para a gente traz até um refresco. Por quê? O empresário ele sempre teve medo de pedir recuperação. Eu estava levando minha filha na escola hoje, falei que eu ia vir fazer o podcast sobre recuperação judicial. Aí falei desse caso específico da Americanas. Ela falou, pai, tem 12 anos, mas não ia fechar? Falei, não, só pediu recuperação. Ah, mas eu pensei que quando pedia recuperação, fechava. Esse é a visão do leigo. E muitas vezes, pediu recuperação, vai quebrar. Se você puxar os números, é o contrário. Quem pede recuperação... Não quebra. E quem não pediu, às vezes não dá mais tempo, vai para falência. Quebrou. Porque a lei é lei de recuperação. A finalidade é recuperar. Recupera. Se o negócio for bom, recupera. Daí tem toda aquela visão que você falou, Sim. de analisar. E quanto por cento mais ou menos recupera? De cabeça não lembro, mas nas nossas mãos aqui, vamos dizer assim, a gente não tem quebra. Não. A gente não tem nenhuma convolução. Só que hoje, Paulo, aí eu vou trazer Não dá para garantir, tá? Vamos ser sinceros, não tem como falar, certeza que você não vai quebrar. Não dá. É impossível. Hoje a gente tem uma situação que traz uma certa preocupação para todos que estão no mercado de reestruturação, de gestão de crise. Como a gente falou no começo, o tributo ele é um crédito extraconcursal, né? Então, o tributo ele não entra na recuperação judicial. Sim. E é o primeiro que o empresário normalmente deixa de pagar. Então, geralmente, ele já está endividado com o tributo. Vamos Demais. fazer uma conta boba? Se a empresa tem uma recuperação de 20 milhões, quanto que ela deve de tributo? Mais de 100. Tranquilamente. E a lei, e a reforma que teve na lei, ela não traz o tributo para dentro da recuperação, mas reforça a necessidade de você ter as certidões negativas para ter a concessão da recuperação. O que é a concessão, Denis? A concessão é, você entrou com o pedido, teve a Assembleia aprovou o plano de recuperação judicial, que na verdade é o acordo com todos os credores. A concessão é o juiz homologar esse acordo e dizer que esse acordo que você fez com todos os credores, que é o plano de recuperação judicial, é um título de crédito judicial. Então, para ter essa homologação, eu preciso das certidões negativas. O que significa, no que eu já te coloquei, que você tem que gerar muito mais caixa, porque você já vai pagar a sua operação. Se você não fizer a lição de casa realmente como ela deve ser feita, você tem que... As suas obrigações do mês estão ali. Você tem que ir gerando mais caixa para pagar esse outro passivo. E além desse passivo, você tem que gerar caixa para pagar esses outros 100 milhões que supostamente a gente colocou aqui, parcelado para o fisco. Senão, você também não vai ter a... Consegue. Tá bem... Mas não é meio incoerente para o governo permitir, mas não... Vamos pensar de maneira não de advogado, de consultor de recuperação, mas pensar como cidadão? O tributo é devido para quem? Estado. Para a população, para o Estado. Para todos nós. Para todos nós. Tá? A empresa, se recuperar, ela tem que pagar os tributos? Tem. Tem. Tem uma função social do tributo. A gente tem segurança, tem a educação. Exato. Mas a gente tem uma questão que a lei e o judiciário, principalmente aqui em São Paulo, diz temos que ter a certidão negativa para ter a concessão. Com algumas exceções. Mas daí vou quebrar a empresa. Então, mas vamos lá. Você vai entender onde eu vou chegar. A União, o Estado ou o município, ele tem que dar, pela lei, ele tem que dar uma condição especial para a empresa que está em recuperação. Aí agora eu vou fazer uma crítica ao Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem um parcelamento especial para as empresas que estão em recuperação. Só que se ela está há 5 anos, há 12 meses, sem pagar o ICMS vencendo, que é o do mês, ela é considerada um devedor contumaz e não pode aderir a esse parcelamento especial. Ou seja, é um entrave insuperável. Sim. Se eu estou pedindo para parcelar, não, você é devedor contumaz e não pode parcelar. Isso está forçando a gente a entrar com mandado de segurança contra essa decisão da Procuradoria da Fazenda do Estado, que não permite você parcelar. Aí você tem o federal, que geralmente é o maior passivo.
Ah, você pode ter 70% de desconto, 60% de desconto, 120 meses para parcelar. Ok. E quem consegue um ok da Procuradoria de um parcelamento? Ela vai avaliar a capacidade de pagamento da empresa em recuperação. Hoje, o Estado, vamos dizer, no geral, a União, o estadual está caminhando, o Estado de São Paulo está caminhando isso também, ele tem um rating de classificação do devedor, do crédito. Crédito A, B, C, D. As empresas de recuperações, automaticamente, elas são D e C, que são créditos considerados irrecuperáveis. Só que você não... Você cresceu quantos por cento? Você falou 45%. 43. 43%. Aonde vai ter braço para analisar todos os pedidos de transação? Não tem. E aí a gente coloca em risco trabalhos de anos, todo o trabalho que a empresa teve para se recuperar e você não consegue a concessão. Quer dizer, Aí você cai numa situação É incoerente. incoerente. Então, ok, o Estado de São Paulo agora prometeu para, nos próximos meses, fazer um parcelamento, soltar uma transação, que hoje não tem mais refis, as coisas do mundo ouvia. Hoje é transação. Você tem que ir lá para o fisco mostrar qual é a tua capacidade de pagamento e ele aceita. O Estado de São Paulo prometeu agora. E também a gente espera alterar essa questão do devedor contumaz. Né? O federal não tem braço para analisar todos esses pedidos. E você fica com os pedidos parados. Que muitos juízes estão falando? Eu concedo a recuperação e te dou um ano para você conseguir a CND. Será que daqui a um ano eu vou ter? não. Tá. Possivelmente não. Sim. Mas é uma possibilidade, pelo menos, você conseguir gerar mais uma capacidade de pagamento e tentar ajustar. Mas é difícil. Se ele não homologa o plano, se ele não concede a recuperação, eu não posso pagar os credores, Entendeu? que estão lá esperando 2, 3 anos para receber. Então você tem problema com a recuperanda, que teve todo esse trabalho para se recuperar Todo um custo, e aprovar o investimento, plano. né, E o nisso, credor, né? que não consegue receber porque não foi concedida a recuperação. Eu não posso pagar ele. Eu não posso pagar um trabalhador, que teoricamente tem que receber em um ano. Estamos vivendo um momento na área de recuperação judicial, principalmente os pobres mortais, que é a maioria do que a gente atende, né? Que alguma coisa precisa ser feita, ser modificada. Alguma coisa precisa ser modificada. Porque senão vai ficar essa incoerência entre eu quero a CND, que é a certidão negativa dos débitos, né? Seja ela negativa com efeito positivo, para eu poder homologar o plano, para então sim esse plano ter efeito para você começar a contar o prazo para pagar os credores. Enquanto isso não se resolve, vai ficando a deriva. E uma questão nisso tudo, o credor, ele consegue algum crédito a partir dessa dívida que ele tem ou ele não vai Você diz o quê? Olha, eu sou uma empresa que prestei serviço para a sua empresa que pediu recuperação. Vai receber dentro do que foi aprovado no plano, que de um modo geral tem deságio de 50% a 90%. E para ser pago em alguns anos. E mesmo assim está sendo travado agora por essa questão tributária. Isso aí como uma linha de crédito. Em absoluto, não. Não. O que falta é um posicionamento firme e um posicionamento definitivo do judiciário com relação a isso. Vamos falar aqui de São Paulo. São Paulo a gente tem as varas especializadas, né? A gente tem as câmaras especializadas no Tribunal de Justiça, né? As câmaras especializadas têm um entendimento majoritário que tem que ter a certidão negativa para conceder a recuperação. E muitos desses processos que chegam ao tribunal e que exigem vão para o STJ, que é uma instância extraordinária. Então, o que precisa para se resolver, para mim, são duas coisas. Primeiro, a União, Estado e Município conceder efetivamente parcelamentos que as empresas em recuperações judiciais consigam aderir e consigam pagar. Segundo, que o judiciário se manifeste de uma maneira definitiva, que dê uma segurança jurídica para os empresários e para a gente que atua nessa área. Sim. Né? Sim. Aí você cai numa outra situação. Se você não tem a certidão negativa, ele não pode, o judiciário não homologa o plano. O que ele faz? Convola a recuperação judicial em falência ou extingue o processo sem julgamento do mérito? Por falta de condições de ações. Na minha opinião, e na opinião de vários, né, pessoas que a gente conversa, sim, ele tem que extinguir o processo por falta de condição da ação. Se tem que ter a CND. Daí ele volta... eu não tenho um documento essencial... Ao status de antes do pedido.
E todo esse tempo. E olha todo esse tempo, todo esse investimento, todo esse trabalho, todo esse plano que foi E feito. o credor. E o credor. É. O credor trabalhista. E praticamente esse cara vai falir. Tá sem receber. Não. O credor trabalhista que tem 10 mil reais para receber, que já era para ter recebido o crédito dele há muito tempo, atrás que não consegue receber porque não tem uma concessão. Essa mudança começou a acontecer de 2020 para cá, da reforma que teve. Qual reforma? A reforma da lei de recuperação Da lei de falando. falência. Falência. E o entendimento dos tribunais com relação à questão da CND. Se o tributo não faz parte da recuperação, por que exigia a CND? Então põe o tributo dentro da recuperação. Quer dizer que eles fizeram uma lei para melhorar, mas pioraram. Que na verdade, assim, o Estado, eu digo Estado como um todo, né? Não só com o Estado de São Paulo, mas a União, o Estado e o município, ele tem que criar uma regra especial para as empresas em recuperação. Não adianta você pensar que uma empresa que tem 40 milhões para pagar de crédito concursal dentro da recuperação tem condição de parcelar 100 milhões e dar uma entrada. Não é 100 milhões, então vai pagar 30 milhões. Como é que eu vou encaixar? Aí ele que tem que responder, né? Porque ele que é o cara do fluxo de caixa. Como é que você encaixa a parcela do trabalhista, a parcela dos credores, demais credores, e uma parcela de um parcelamento de um valor comparado ao valor da recuperação judicial? Ou muito maior. Na maioria das vezes é mais que o dobro. Então a conta não fecha. Não adianta. Não tem mágica nisso. Agora, que vai ser o futuro, o que está faltando realmente, com a palavra do Denis, é um posicionamento firme do judiciário. Pronto. Porque o pior de tudo que a gente vive, seja na economia ou aqui mesmo no mundo da recuperação judicial, é a incerteza. A incerteza é porque quando a gente sabe o que precisa ser feito, aí ou não vai entrar com uma recuperação ou vamos fazer de uma forma onde realmente já vamos estar sabendo dos riscos que vamos correr. Agora, a incerteza é a pior coisa que tem. Eu acho que assim, não é nenhum posicionamento firme. É uma definição. Só ter claro o que é. Isso. Vai ter que ter certidão negativa para todos daqui para frente. E qual que é a regra? Porque assim, a gente saiu de uma situação do governo federal anterior que você tinha uma maneira de fazer esse pedido de transação. Entrou o governo novo, mudou tudo. Então, tudo aquilo que eu tinha pedido no ano passado, eu tenho que juntar um formulário novo. Tem que me adequar ao... E todo esse tempo que passou. Então, assim... Quase impraticável isso. Você chega difícil, você tem que... É mais um motivo de você ter a certeza que eu vou pedir recuperação, eu vou pagar meus credores concursais e tenho que dar uma solução para o tributo. Eu tenho que dar uma solução do passado e tenho que voltar a pagar o tributo. Então, eu tenho que me recuperar efetivamente em todos os aspectos. O negócio tem que ser viável. Então, esse pré-análise, a gente faz. Sim. Muita gente não faz. E pede recuperação esperando que vai acontecer. A gente tem que contar que vai conseguir pagar o tributo. Só que as empresas que vêm desse período de pandemia, uma empresa que tinha um faturamento de 1 milhão, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, ficou para a pandemia faturando quanto? Fechada sem poder trabalhar. Eu tenho que pagar esse período, pagar os credores e pagar o imposto. É uma coisa impraticável. Não fecha. Não fecha. Quando não fecha, você pode... Não existe mágica nisso. Se a conta fecha, você cria mecanismos para que uma estratégia para que a coisa aconteça. Se a conta não fecha, não tem estratégia. Não tem estratégia. É impossível. Conceito, o que vocês pensam que vai ser o futuro? Como que vai chegar essa linha, então, de recuperação? Vocês já falaram que acreditam que vai aumentar o número de empresas em recuperação, de novos lugares de trabalho. Com essa mesma dificuldade. Você acha que então vai ter muito mais falência de empresas? Ou vai ter uma readequação? Como vocês veem o futuro em cima disso? Eu acho que assim, os pedidos vão continuar. Se a gente pode dar uma orientação, eu vou falar aqui pela Avante. Qual que é a orientação? Primeiro, a gente não pede recuperação quando a empresa está parada. Quer dizer, até pede, mas não é o correto. Falando aqui realmente para quem vai nos ouvir ou está nos ouvindo. Então, você faz um diagnóstico e entende que a sua capacidade de pagamento não existe, pelo menos não o suficiente para você honrar, é o momento de começar a preparar um pedido de recuperação judicial. Porque qual é o maior defeito que a gente encontra ou qual que é a maior lamentação? Eu preciso de um capital de giro. De um modo geral, não é dinheiro que está faltando na empresa, não. Está faltando gestão. Gestão de crise.
Por quê? Eu quero dinheiro, eu quero recurso, quero capital. Se você tem um buraco, como ele já falou em algum lugar, você pode colocar o capital que for. Daqui a 6 meses, 1 ano, sua empresa está quebrada novamente. Então precisa de gestão. Chega lá e olha assim, poxa, o cara está quase quebrando, aí você fala, peraí, tem que mexer só isso aqui. Aí a maioria, sim. A maioria, sim. Então, a notícia é boa, então. Não, a notícia é boa. Agora, qual que é o grande problema de tudo isso? Qual que é a grande questão? É quando você consegue encontrar alguém que nos deixa trabalhar. Porque muitas vezes, como o Dr. Denis colocou, eu quero pagar todo mundo. Eu também quero que você pague todo mundo. Mas vamos primeiro arrumar a casa. Aí depois a gente começa a voltar para olhar para trás e pagar todo mundo. O problema já existe. Eu não vou lá levar nenhuma solução mágica. Lembra? Eu vou descer os pratos e colocar eles aqui na mesa e falar, deixa esses outros rodando, porque a operação tem que rodar. Agora, o que não cabe na conta, vem para a mesa para ser negociado. Antes que ele caia e quebre, que aí é mais difícil. É que eu vejo uma parte, eu fazia até uma analogia com as famílias. Você vê que a maior parte dos gastos das famílias são supérfluos. São coisas que eles não conseguem, que não é tão importante assim, ou gastos em excessos. Também tem isso nas empresas, tem, mas muitas vezes você olhando de fora com uma visão fria, a gente já atendeu, vamos pensar, aqui a gente não menciona nomes, até por uma questão de ética e para não expor nenhuma marca, né? Então você pensa que nesse caso que ele colocou de uma empresa que a gente está hoje, que ela tem um estoque de faturamento, ela precisa desse estoque de faturamento, que ela tem a pronta entrega, é algo que você pediu, está lá na loja, vendeu, vai ter outro pedido. Então, quanto mais você demora para entregar o produto, mais demora para chegar um pedido novo, porque o material vai estar lá parado. É um caso. Agora, existem casos também que você está mantendo um estoque que você não precisa. Você não precisa. É caro manter um estoque também. Se ele não tem um giro, se ele não tem uma rotatividade, então você precisa entender o problema da empresa, e falar assim, não, o seu caso você não pode ter estoque. Você tem que ter tudo muito justo, ter o menor estoque possível. Por quê? Porque o seu produto não é aquele produto de prateleira, é diferente. Então, o trabalho, a análise que a gente faz, ela é muito voltada para cada negócio, não tem uma receita pronta. Há negócios onde a gente fala, é melhor terceirizar a mão de obra no presídio, porque é muito sazonal. Você só trabalha no verão, ou 50% dos seus funcionários só trabalham no presídio. No presídio, a gente tem um trabalho aí, né, de algumas empresas que a gente atende, que tem ali no presídio feminino do Carandiru, que fazia São Paulo. Exato. Terceiriza lá. Você está dando uma oportunidade das pessoas aprenderem uma profissão. Você está dando uma oportunidade. O ramo socialmente é fantástico o que está acontecendo. Nós não somos aqui juízes para julgar. Foi condenado, está lá pagando pelo crime. Na verdade, é um lugar para recuperação. Exatamente. E de alguma maneira você faz com que isso caiba dentro do custo da sua empresa para você ser competitivo também. Não tem problema nenhum. Respondendo a tua pergunta, Paulo, eu acredito que vai ser exigido, como tem que ser exigido, a certidão negativa das empresas para ter a concessão. E isso não deve e não vai diminuir o número de pedidos. Na verdade, o que a gente tem que postular e requerer é que tenha condições de você fazer esse parcelamento. Por isso que é muito importante a empresa ela ter uma consultoria jurídica ou financeira completa. Tá, como que eu vou fazer para fazer frente a esse pagamento dessa parcela, dessa transação que o fisco está me possibilitando? Economizando o tributo no dia a dia. Verificando, fazendo o planejamento tributário, verificando o que está gerando, se está correto, se não está correto, discutindo aquilo efetivamente que ele pode discutir na justiça, né? Através de ações. A gente teve recente aí a maior, que é chamada ação do século, que é a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. O empresário tem que estar atento a essas oportunidades que ele tem. É um ponto interessante até. Tem muita empresa, então, que está pagando mais imposto do que devia pagar? Sim. Mais imposto que devia pagar, contratando serviços que não são necessários para o seu dia a dia. Então, assim, tem várias situações que você pode otimizar. Seja numa terceirização de mão de obra. Se você tem uma indústria, que hoje é bem complicado você ter uma indústria, acho que todo o mercado tem as suas dificuldades, seus desafios, né? Mas por que então que você não terceiriza aquilo que não é o seu expertise principal? Você precisa realmente fazer todas industrializar absolutamente tudo? Não.
Vamos deixar só o principal. O restante vamos terceirizar para quem é especialista em estamparia, para quem é especialista em usinagem, e vamos trazer para cá o produto e montá-lo. Então, é uma questão de você entender onde é o problema, né? Olhando cada diagnóstico, ele é muito, ele não é um negócio que você coloca e já, ele é muito característico para cada situação. Então, você entende onde está o problema, terceiriza uma parte, faz esse planejamento tributário que ele acabou de dizer para ver se não está sendo pago tributos a mais e vai atrás daquilo que foi pago a mais para poder você se ressarcir disso de alguma maneira. Exatamente. Tem que gerar caixa para poder fazer frente às despesas. Não tem uma coisa só, tem várias situações. Vai atrás de um recurso mais barato, financeiramente falando. Né? Você está pagando uma taxa. Eu tô fazendo uma operação aqui que é... Vamos falar de um número qualquer aqui. A minha taxa é 1,50 ao mês. Quando a gente coloca realmente, faz uma análise, está mais de 2. Mas ele estava achando que está pagando 1,50, ou ele ou ela, enfim, não importa. Então, assim, quando você consegue olhar cada casinha e vai diminuindo, você gera capacidade para tocar o seu negócio. Quer dizer, então, a maior parte das empresas tem Tem jeito. A maior parte das empresas tem jeito. Só que tem que ter coragem também de mudar. Perder a vergonha também. De mudar, exatamente. O que a gente esbarra muito nisso. É tirar a síndrome de Gabriela. Sabe qual é? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, tá bom. Eu vou reforçar essa parte tributária. Porque é a principal despesa que a empresa tem é o tributo. 30 e poucos por cento que falam, né, mais ou menos. Se ela tiver uma boa contabilidade, e aqui no grupo a gente tem uma que é excelente. Pode falar, quando é para falar, vai bem. A gente tende a... Vamos pedir recuperação. Então, automaticamente, você tem que ter a contabilidade perfeita. Vamos aproveitar e vamos verificar, fazer um estudo de crédito, um estudo fiscal, para verificar aquilo que você pagou, e se você está pagando correto, se você tem algum benefício que você não está se utilizando, né? Para justamente você tentar diminuir o tributo vencendo, para poder sobrar um pedaço para você fazer frente a uma transação. Agora, pedir recuperação só por pedir, esquecendo, qual que é o recado principal que eu quero dar com isso? Não adianta você pedir recuperação pensando só no débito que está dentro da recuperação. A empresa tem que dar uma solução para o passivo tributário. E vai ser assim. Vários lugares do mundo você pede recuperação, não é para pagar credor, quirografário, para pagar banco. É para pagar o imposto, o tributo. Se você não pagar o credor, você comprou um copo e não pagou, você vai justificar que você vai preso. Aqui a gente não tem prisão por dívida civil. Não? No país não. Com exceção de pensão alimentícia, que é outra coisa. Mas o recado é, se você vai pedir recuperação, se a tua empresa está em crise, você tem que procurar assessoria de empresas especializadas nisso. Lembrando, nunca pensa só no débito que está dentro da recuperação. Você tem que pensar também no que está fora, que é o tributo. Ele está fora, mas está dentro, a gente fala. Você tem que dar uma solução. Você tem que... Se a minha maior despesa é o tributo, é a primeira coisa que eu tenho que olhar. E deixa ele olhar as outras despesas. Deixa o consultor olhar todas as outras despesas que tem. O Prolabore, a retirada do sócio. Tudo isso tem que olhar. Muitas vezes tem que cortar do lucro. Sim, não, de tudo. Olha, todo mundo vai roer um pedaço desse osso aí de alguma forma. Mesmo quem foi os principais responsáveis, aqueles que não foram tanto, todo mundo paga quando tem um pedido de recuperação judicial. Agora, quando é feito com responsabilidade, quando é feito com cautela, quando realmente é feito da maneira correta, as chances de darem certo são enormes. São enormes. Como o Dr. Denis colocou, é para recuperar. Agora, do outro lado, quando você acha que é só uma questão de você empurrar para frente e que não vai chegar a conta para pagar, esse é o maior defeito também. Não vai ter uma resultado. hora vai acontecer. Não vai ter resultado. E essa tendência que a gente está vendo agora de várias empresas pedindo recuperação, você acha que vai aumentar então? Vai aumentar por causa do efeito avalanche. Sim. Avalanche que a gente É aquilo que a gente estava falando. Que é muito varejo ainda, né? Que a gente está vendo. São várias lojas varejo. O varejo, como muitos dizem, que a gente estava conversando até antes de começar, ele tem um ciclo, né? Se você olhar para trás, cadê Mapping? Cadê Mesbla? Arapuã, aí vai. Ricardo Eletro. Hoje nós estamos falando de Americanas. Qual mais vai vir? Ontem a Magazine Luiza caiu 30% na bolsa. Você tem outros... Porque assim, o varejo,
ele trabalha com o dinheiro do fornecedor. Você fornece para ele, te pede X tempo, quando ele vender, ele te paga. Sim. Praticamente é isso. E é um prazo longo. E se ele praticar um preço errado, ele vai ter o prejuízo na certa. E aí ele começa a alavancar. Aí vai para banco. Ou pede mais prazo para poder fechar a conta. É isso. Agora, veja só para você entender. Nós atendemos vários segmentos do mercado. Quando a gente fala de secção americana, eu tenho segmentos que não conversam com esse mercado aqui de varejo. Mas que a linha de crédito foi restrita. Sim. Foi restrita, porque falou, não, pera um pouquinho. Nós vamos restringir essa linha que a gente estava dando aqui para sua empresa para X dias, X meses. Não tem mais. Então, é algo que foi feito aqui, aconteceu no mercado de varejo, mas que afetou todos os outros. Todos os outros. Então, tendência não é tão boa. Infelizmente, a tendência é vir em outros casos aí, grandes e médios. Já procurarem as empresas especializadas em recuperação de crédito, pode mudar tudo. Quanto antes, melhor. É igual quando você vai ao médico. Quanto antes você descobre o que você tem, uma doença, diagnosticar, você começa a fazer o tratamento. E o tratamento ele pode ser de várias maneiras. Nós estamos falando de um aqui, que é a recuperação judicial. Mas ele pode ser outro. Sim. Ele pode ser uma renegociação com todos os credores. Sem precisar ir para o judiciário. Ele pode ser uma recuperação com venda de ativo, para poder pagar os credores. Montar unidade produtiva isolada, vender um imóvel, vender uma parte do negócio. Existem N alternativas. O principal é entender se o negócio é viável. Se para em pé. Se para em pé. Pessoal, parece que não, mas já foi mais de uma hora de bate-papo aqui. Por isso já vou indo para os finalmente, mas eu queria que vocês, já que vocês falaram de remédio, eu queria saber também de vocês qual a opinião sua sobre prevenção. Então, qual que seria a prevenção? Porque antes de você ficar doente, você pode se prevenir. Sim. Você não vai... Métricas, números, análises. Você chega muitas vezes em empresas, não tem um fluxo de caixa, não tem um demonstrativo de resultado, nem gerencial, e o contábil não dá para confiar, e não é por causa da contabilidade, porque ela trabalha com as informações que recebe da empresa. Não tem um orçamento, não tem um comparativo entre orçado e realizado. Então, quando você vai no dia a dia, trabalhando, e não vai medindo se está tendo lucro ou se não está tendo lucro, e mesmo você sabendo que você está se alavancando em bancos, e mesmo assim você não para entender o seu cenário, você tem que ter métricas, tem que ver, entender, olha, eu estou com o meu demonstrativo de resultado gerencial e ele está me dizendo que o meu ponto de equilíbrio são 15 milhões e não 14 que eu estou faturando. Está muito próximo. Mas eu estou abrindo 1 milhão de buraco todo mês. Ou jogando para frente, uma hora essa conta chega para pagar. Então, se você tem isso, então não adianta também você só ter e não tomar nenhuma providência. Você tem que analisar. A métrica todo mês. Tem empresário que fala, não gosto de ver números. Tem que ver. Pelo menos o básico você tem que ver. Não precisa ser um analítico, mas o básico você tem que ver. Se a sua empresa não fechou no ponto de equilíbrio, tá, então vamos corrigir. No outro mês, corrigimos. Mas pode ser que tenha um outro problema. Se você não faz isso mês a mês, essa é a prevenção. Mês a mês você medir através de métricas, de números, como está a saúde do seu negócio. Ficar sem vendas, né? Enxergar. Não adianta ter uma empresa e estar com os olhos vendados para aquilo que está acontecendo. Além do que o Benito falou, também a parte jurídica. Você tem que ter um preventivo jurídico. Junto com o contábil, vamos verificar se está pagando realmente o tributo correto, se está usufruindo de tudo que a legislação permite. Análise de contrato. Eu vou assinar um contrato com o banco. Está ciente daquilo que está assinando. Vou assinar um contrato com o fornecedor. Estou ciente daquilo que eu estou assinando, dos riscos. Muitas vezes você não consegue mudar. Muitas vezes não, né? Você não consegue mudar um contrato de banco. Mas ter a ciência daquilo que você está fazendo. Ter um planejamento. Mas com o fornecedor você consegue mudar muitas vezes. Sim. E saber qual é o risco que você está correndo. O risco é esse, acontecer isso. Porque as pessoas não sabem ler contrato. Não. Cansado de ver contrato. Você tem contrato de locação no imóvel? Tenho. Você pega o contrato, é o contrato da internet. O cara pegou pronto lá no Google, assinou e é aquele contrato que vale. É muito comum isso acontecer. E, na verdade, não pode ser assim. Uma advocacia preventiva, ela tenta
mitigar todos os riscos ou mostrar o risco que tem. Né? A verdade é assim, tudo aquilo que você tem de passivo ou de contingência, isso tem que estar contabilizado. Para você entender e para chegar para ele a informação para o consultor e a métrica correta. Ó, tem um processo trabalhista que o risco é uma condenação de 1 milhão. Tem que lá estar provisionado R$1 milhão, para ele poder ter essa informação lá. Se você não tem isso, a gente fala que é um tripé. É o consultor, o advogado e o contabilista. Nós temos que ter isso, porque o DRE vem o gerencial que tem que refletir o que é o contábil. Se o jurídico, que é o que tem de demanda, não passa a informação correta para o contábil e consegue ver com o contábil a questão tributária, como é que chega para o empresário na hora de apresentar? Está tudo torto. Então, o preventivo ele é muito importante. É igual ele estava falando, a questão do exame. Se descobrir um nódulo de 1 centímetro é uma coisa, descobrir uma laranja é outra. É a intensidade do remédio que você vai dar. Né? Pode ser uma pílulazinha que vai matar o nódulo, como pode ser 50 sessões de quimioterapia para poder matar. A consequência também é balizada em cima daquilo que você está tomando. Entendeu? Então, o certo seria assim, eu faço uma cruzadinha aí, uma dobradinha aqui com Avante, Barroso e Confirp, estou feliz. Aí já começa a andar bem. Ah, sim. A probabilidade de você ter Você pode até ter problema, mas vai saber. Vai saber que Você vai saber que tem problema. Peraí, daqui a 6 meses eu vou ter um furo enorme aqui. Isso é o problema. Você começa a trabalhar aqui já, sabendo o que vai acontecer. Então, pessoal, já estamos no final mesmo. Sim. Queria que vocês deixassem uma mensagem final, olhando lá para o pessoal, para o nosso público, e também deixassem depois o contato que as pessoas podem encontrar vocês. Claro, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, Paulo. Obrigado a porta, a gente viu. né? Eu falei antes pro Denis, Denis, vai parecer que 1 hora não é nada. Na hora que você vai falar, tem muita coisa para fazer. Eu acho que eu vou mudar isso aqui para fazer 2 horas de podcast, porque todo podcast é a mesma questão, cara. Acabou, eu falo... É que o assunto vai, né? Não, mas não tem problema. Mas é deixar um gostinho de quero mais mesmo. Então, obrigado, Paulo. Obrigado ao Alliance. Obrigado, Denis, pela parceria de mais de uma década. Obrigado ao pessoal do estúdio aí que está proporcionando com que isso aconteça. O iTech, lembrando que é o nosso parceiro iTech oferece esse o iTech, é verdade. A Carol, né? Obrigado, Carol. Valeu. Obrigado. Então, gente, assim, qual é o recado que a gente pode dar aqui, Avante pode dar? Não tenha nenhum constrangimento em buscar ajuda. O empresário, se ele se especificou em fabricar esse copo ou produzir algum produto ou uma especialização em algum serviço, o que ele tem que realmente ter especialidade é nisso que ele está se comprometendo. A questão da gestão, ela pode e deve, na maioria das vezes, ter uma opinião de fora. Ter alguém que realmente é especialista nisso. Eu não tenho nenhuma vocação para ter uma indústria. Ponto. Agora eu tenho vocação para serviço, eu tenho vocação para gestão, para fazer gestão, principalmente gestão de crise, e que a governança também se enquadra numa gestão de crise, mas com outros tipos de desafios. Então, não fiquem constrangidos em buscar ajuda, porque quando a gente busca ajuda e tem um diagnóstico e consegue entender, de repente seu diagnóstico é muito simples de resolver, não precisa nem da assessoria. Olha, está aqui o diagnóstico, essa conta aqui, esse é o grande vilão da sua empresa. Se você arruma aquela conta, é só você ir medindo mês a mês. Porque quando você mede mês a mês, você vai encontrar o problema muito rapidamente e vai conseguir corrigi-lo. É isso. Sem muitas delongas, mais uma vez, obrigado. Nossos contatos. @Avante Assessoria Empresarial em todas as mídias digitais. Tanto Facebook, YouTube, LinkedIn e Instagram. @Avante Assessoria Empresarial. Obrigado. Eu agradeço ao Paulo, ao Grupo Alliance, ao Pedro, ao pessoal da iTech, o pessoal que está aqui com a gente, a Carol, ao Marco. Não tem muito mais o que acrescentar. A gente está à disposição. Como o Pedro falou, estamos mais de uma década aí junto, desenvolvendo trabalhos. É um casamento. De reestruturação. Casamento não, né? Mas vocês acham a Barroso aí, como agora modernizou tudo? Estamos em todas as redes sociais também, @Barroso Advogados. As próprias redes sociais do Grupo Alliance também consegue nos encontrar, todos nós. E a gente está à disposição para ajudar no que for necessário aí. Muito obrigado. Valeu. Bom, pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos. Lembrando vocês que tem que se inscrever no nosso canal, compartilhar esse material para todo mundo, dar seu like, que isso ajuda muito a gente. E até o próximo programa
do Papo de Aliado, pessoal. Até mais, abraço, obrigado para todos vocês. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.